Você já parou para pensar por que você gasta tanto? Recentemente o governo federal lançou aí o programa Desenrola Brasil, porque em maio de 2023 o número de inadimplentes chegou a 71,9 milhões. Houve um aumento de 463 mil novos inadimplentes em relação ao mês anterior. Mais uma vez, o governo federal está tratando o efeito e não a causa do problema. Antes de te dar uma explicação científica do porquê gastamos tanto, eu vou fazer algumas observações que provavelmente você ainda não tinha parado para pensar. Por que os governos não têm interesse nas pessoas educadas financeiramente? Eu não estou aqui criticando o programa Desenrola Brasil criado pelo governo federal. O Serasa, por exemplo, sempre faz o feirão limpa-nome, mas todo ano o número de inadimplentes continua aumentando. Vamos imaginar que você amanhece indisposto e está com febre. Não procura um médico e resolve se medicar por conta própria. Você toma aí um antitérmico, a febre passa, mas novamente a febre continua aparecendo e você novamente continua se automedicando. Você está tratando o efeito e não a causa. São inúmeras as possibilidades que podem te causar febre, desde infecções leves até infecções mais graves. E exatamente isso que acontece. Você fica transferindo a responsabilidade da sua dívida para o governo federal, sendo que, na verdade, você é o responsável por estar devendo. Enquanto você tratar o efeito e não a causa, a dívida sempre vai voltar, assim como a febre que eu citei agora há pouco. Nesse vídeo aqui, eu falo que o programa Desenrola Brasil é uma coisa boa. Mas é boa por quê? Se você está devendo e aparece uma condição favorável para você fazer a sua renegociação, você tem que aproveitar. Está devendo, tem que pagar. Mas você já parou para pensar por que você sempre renegocia suas dívidas e novamente você volta para elas? Para pensar. Enquanto o governo tratar o efeito da inadimplência e não a causa, ele sempre vai ter o controle sobre as nossas vidas, pois ele sempre vai ser o salvador que irá nos salvar. E nós não precisamos disso. Independência ou morte, não foi isso que gritou Dom Pedro às margens do rio Ipiranga? Pois é, nós precisamos de independência. E não existe forma melhor de independência do que ser educado, estar educado financeiramente para saber como gastar o seu dinheiro. O governo federal tem, juntamente com o Ministério da Educação, o poder de implantar medidas educativas para que os jovens cresçam educados financeiramente. Mas por que eles não fazem isso? Talvez seja exatamente para isso, para que eles utilizem isso como um recurso, como uma manobra, para que todas as vezes que a inadimplência aumentar, porque vai aumentar de novo, eles sejam os salvadores dos nossos problemas. Então, eles sempre terão o controle sobre nossas vidas. Hoje, o governo federal está fazendo o Desenrola Brasil. Daqui a 4, 5, 10 anos, a inadimplência vai estar alta novamente. Não adianta tratar o efeito se a causa sempre vai existir. É o famoso enxugar gelo. Outra coisa que vocês talvez não tenham parado para pensar é que nós temos de um lado o Banco Central segurando a taxa Selic lá em cima para tentar frear a inflação, e nós temos do outro lado o governo federal pressionando o Banco Central para reduzir essa taxa. Nós estamos às vésperas aí da reunião do Copom que vai decidir se a taxa Selic se mantém em 13,75 ao ano, e o governo federal solta aí recentemente o programa Desenrola Brasil. Muita gente bate palma para a Selic caindo e acha o máximo quando isso acontece, mas não tem a mínima ideia para que ela serve. Eu vou te explicar rapidinho. A taxa Selic caindo, o consumo aumenta, porque como a Selic interfere diretamente nas taxas de operação de crédito, as taxas de operação de crédito tendem a cair. Só que o que ninguém te explica é que um aumento repentino do consumo gera inflação de demanda. Inclusive, eu já até expliquei aqui nesse canal. Com o aumento repentino do consumo e uma probabilidade de inflação de demanda, o preço das mercadorias tendem a subir, principalmente eletrodoméstico, móveis, carros e inclusive terreno para quem deseja construir. Não é porque a Selic vai cair que você precisa ficar comprando igual a Barbie, bebê. A Barbie é de plástico, o dinheiro é de papel. Quimicamente falando, o plástico é um polimérico sintético e o papel é um polissacarídeo construído a partir de monômeros beta-D-glucose. O que isso tem a ver? Eu não faço a mínima ideia, mas a gente aprende isso em química. Só não aprende educação financeira, que seria muito mais útil nas nossas vidas. Falando em química, eu vou te explicar o que acontece com a sua mente para você gastar tanto. A primeira coisa que você precisa saber é que o seu cérebro é dividido em 3 partes: o neocórtex,
o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. Olha, essa teoria das 3 partes é do cérebro-trino de MacLean. Não vem aqui me encher o saco de mimimi cerebral falando e o lobo frontal, e o lobo parietal. Foca no contexto, educação financeira. O neocórtex ele é responsável pela parte racional. É como se fosse aí o guru das finanças que está instalado dentro de nós. É ele que vai fazer nós tomarmos decisões conscientes e lógicas. O cérebro límbico é o responsável pelas nossas emoções e prazeres imediatos. É essa parte do cérebro que é a responsável por nos fazer comprar por impulso. É aí que nós compramos coisas que nós não estamos precisando. E o cérebro reptiliano é a parte mais instintiva do cérebro relacionada à sobrevivência. É ela que nos faz agir rapidamente sem pensar, principalmente quando nós estamos sob pressão ou sob estresse. Aí você vai se perguntar, mas o que tem a ver química, cérebro, desenrola Brasil? Esse aí é o seu neocórtex começando a entrar em atrito com o seu cérebro límbico. Porque você entrou nesse vídeo para entender sobre o porquê você gasta tanto e acabei falando sobre política. Aí já está entrando em ação o seu cérebro reptiliano, que está te impulsionando a agir rapidamente, porque você fica estressadinho, não pode esperar até o final do vídeo, já pula esse vídeo sem deixar um like, para assistir vídeo de recebidos pagos do Shopee. Ai, o tanto de bocoió que tá fazendo vídeo de recebidos pagos. Jesus amado. Se você pagou, você tem que receber a mercadoria, né, ô infeliz? Isso tem uma relação bem mais próxima do que vocês imaginam. A gente está tão acostumado a ficar no piloto automático que a minha intenção era essa mesmo, fazer você pensar fora da caixa. Quando estamos passeando na rua e o nosso cérebro límbico é acionado, ele te manda o seguinte recado: eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. O seu cérebro grita, você sente uma sensação desconfortável e aí você acaba comprando só para satisfazer aquele prazer momentâneo. E essa sensação que você sente é uma reação química do seu corpo, o mais conhecido Fab Four. Mas eu não estou falando do Fab Four dos Beatles, não. É o Fab Four da felicidade: endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. Entendeu a relação com a química? Outra coisa que pode acontecer é você sair estressado de casa com pressa. Aí o seu cérebro reptiliano entra em ação e te envia a mensagem de que você precisa comprar. Aí você compra por impulso sem pensar nas consequências futuras. Para fugir dessas armadilhas, você primeiro precisa se autoconhecer. Depois você vai organizar suas finanças, fazer um orçamento mensal e fazer um planejamento para curto, médio e longo prazo. Outra coisa que você precisa fazer é pensar antes de comprar. Se você tiver boladão aí com alguma coisa, não sai de casa não. Porque ou você vai fazer uma merda grande, ou vai fazer compras, que é uma grande merda. E nessa hora aí que você pensa antes, analisa e planeja, é o neocórtex entrando em ação, te ajudando a tomar decisões mais conscientes. Para que isso funcione, você precisa criar novos hábitos e começar a agir mais pela razão e menos pela emoção. Um dos hábitos que você pode criar é aprender educação financeira aqui comigo nesse canal. Aprenda também a investir. Investir não é só juntar dinheiro. Aprender sobre investimentos vai fazer com que você perceba a importância de poupar, investir e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Assim você vai aprender também a gastar com o que realmente é necessário. Pensa aqui comigo. O governo federal faz uma operação para tirar os brasileiros da inadimplência e, ao mesmo tempo, pressiona o Banco Central para a taxa de juros cair. Tudo bem que isso aí vai aquecer a economia, mas toma muito cuidado. O mesmo sol que te aquece no frio pode te queimar se você ficar muito tempo exposto a ele. Use filtro solar.